Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Augusto e estamos começando mais um Clube da Cardio Podcast, o seu podcast de cardiologia. Lembrando que os nossos episódios são direcionados para os profissionais da área da saúde. Pessoal, tema de hoje: síncope no esforço. Até onde eu preciso ir na investigação? Para bater esse papo super especial comigo, eu tenho o prazer, a honra de convidar o meu amigo Rodrigo Kuchetski, que é cardiologista e arritmologista pelo Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e atualmente é eletrofisiologista e assistente do mesmo local onde ele fez residência, o INCOR FM USP. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Fala, Guto, obrigado aí. Falando desse jeito, parece que eu sou importante, meu. Eu fiquei até emocionado aqui. Eu gostei que você falou meu sobrenome direito, então eu já fiquei bem feliz. Opa, cara, eu treinei bastante aqui antes do nosso episódio para não errar, isso é importante. Pessoal, para quem não entendeu aí, o Rodrigo Kuchetski, ele me chamou pelo meu apelido, né, que é Guto, porque meu nome é Luiz Augusto, e a gente se conhece por intermédio de um outro grande amigo meu, que é o Caio Cafezeiro, que fez residência com ele no INCOR, então a gente tinha um contato muito próximo lá, dá até um saudosismo aqui, cara, dos tempos de São Paulo, agora eu tô morando em Aracaju. E Caio é meu amigo de infância e me conhece como Guto, que é a forma como a minha família me chama. Então, só para vocês se situarem aí, que ao longo do episódio ele vai me chamar assim, mas sou eu que tô por aqui, tá? Somos nós dois que estamos batendo esse papo. E aí, pessoal, como é que surgiu a nossa ideia de gravar esse episódio? Recentemente eu tive a oportunidade de participar de um evento aqui do Hospital São Lucas, da Rede Dó aqui em Aracaju, no qual foi discutido esse assunto, né? Síncope durante o esforço. E aí eu bati um papo muito legal com o Rodrigo, ele trouxe alguns insights para mim que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, daí surgiu a ideia desse episódio. Se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, pessoal, nos siga no nosso Instagram, Clube da Cardio. Temos o Instagram no nosso podcast, Clube da Cardio Podcast. E por favor, se você curte o nosso conteúdo, deixe seu joinha aí, deixe seu like, coloque a estrelinha, porque é assim que o algoritmo entende que o nosso conteúdo é relevante, ele vai chegar para muito mais pessoas. Bom, depois dessa introdução quase que longa, vamos começar o nosso assunto aqui. A primeira coisa, Rodrigo, que eu queria começar falando é porque geralmente esse paciente com síncope no esforço, ele vai chegar num plantão de emergência, né? Então, talvez você que esteja nos escutando aí trabalhando na emergência, seja clínico, seja cardiologista ou alguma outra especialidade, e você vai receber esse paciente. A primeira pergunta que eu faço é: a gente precisa necessariamente internar esse paciente para investigação ou dá para a gente fazer ali alguns exames adicionais iniciais no pronto-socorro e liberar esse paciente caso esses exames venham normais? Muito bom, muito bom. Guto, eu vou te chamar de Guto porque eu só te chamo de Guto, não tem À jeito. vontade, meu amigo, por favor. E obrigado pela introdução de novo. E assim, acho que esse bate-papo aqui é muito, muito importante, na verdade, porque a prática médica de emergência, a medicina de emergência no Brasil e mundo afora, esse é um dos cenários mais comuns que a gente pega no pronto-socorro e talvez aqueles que mais geram dúvidas. Então, é muito importante trazer para os ouvintes aí, quem lida com pacientes de emergência, exatamente o que é melhor, o que deve ser feito, o que é mais recomendado nesse cenário. A gente pode ter várias decisões, a medicina de emergência na hora, ela vem de várias decisões, mas existe um protocolo em que sugere algumas condutas mais assertivas, né, que você tem uma chance maior de acertar. Então, a pergunta que você fez é muito importante. Então, se o paciente com uma síncope que chega no pronto-socorro, se ele precisa ser internado para investigar, ela parte do pressuposto que você fez uma anamnese importante da síncope, uma anamnese adequada da síncope, um exame físico adequado da síncope, e você tem o mínimo de contato com o paciente para adquirir as informações do evento e tomar essa decisão. É, o ponto principal, eu diria, que é se você acha que tem uma chance do evento que aconteceu, da síncope, do desmaio que aconteceu naquele paciente, ser causado por uma doença grave, seja ela de origem elétrica cardíaca, de origem estrutural cardíaca, ou alguma outra doença grave que você está suspeitando pela sua avaliação, esse paciente tem que ser internado. É tão simples quanto isso, né? Não dá para deixar passar um paciente que tem a possibilidade de ter um evento grave e você liberou ele lá, porque existe uma chance dele ter um prognóstico ruim, inclusive em curto prazo, né? Então, vale muito a pena.
Internar quando você acha que o paciente pode ter uma doença grave. Essa, de uma maneira bem óbvia, bem óbvia e clara, é mais ou menos isso, né, Guto? Mas é óbvio que as diretrizes internacionais, diretriz europeia de cardiologia, americana de cardiologia, a própria diretriz brasileira, elas tentam objetivar isso, né? O que que é um paciente potencialmente grave, né? E existe uma série de perguntas que a gente faz na anamnese do paciente com CIP que são essenciais, elas são um grande divisor de águas para ver se você tem que internar esse paciente ou não, né? Essas perguntas, inclusive, elas se transformaram em alguns scores de risco. Existem alguns scores de risco que a gente chama de estratificação de risco de síncope, que nada mais é do que as perguntas que a gente já conhece para identificar síncopes de alto risco, mas elas também são usadas nessa divisória. Às vezes você quer uma coisa mais objetiva, o médico quer algo mais objetivo, né? Fala assim, olha, eu estou na dúvida se esse paciente tem que internar ou não, eu tenho essas ferramentas que eu posso usar, que existem os scores de risco, que a gente chama para estratificação de risco no pronto-socorro da síncope, né? Talvez alguém tenha ouvido falar nesses scores, inclusive, tem vários scores, tem o EGCS, a gente tem o ESIO Score, tem o San Francisco Rollout, são os três mais famosos aí, mas vários mesmo, tem mais de 10 scores de síncope no pronto-socorro, que se baseiam na informação principal, para te falar a verdade, que é como foi a síncope. Existem características muito marcadas na conversa e no exame físico e nos exames complementares básicos, como o eletrocardiograma, que é a avaliação básica, que eles identificam pacientes com alto risco de problemas. Então, a gente pode usar isso tudo para tomar essa decisão aí de quem que deve internar ou não. Perfeito, meu amigo. A gente tem uma máxima na cardiologia que todas as vezes que a gente tem muitos scores para ajudar na tomada de decisão, nenhum deles é muito bom, né? E eu acho que essa é uma máxima de síncope, que inclusive é meio que contemplada nas diretrizes aí, né? Eu acho que é uma coisa importante a gente falar, pessoal, que nenhum score de síncope substitui a avaliação clínica do médico que está atendendo ali o paciente, né? Justamente porque o poder discriminatório deles ali, para a gente diferenciar uma síncope de etiologia cardiogênica, que é aquela que preocupa mais, de uma não cardiogênica, neuromediada, por exemplo, é baixo, né? É baixo. E eu acho que você citou aí um dos scores, que é o EGSIS, né? Que justamente leva em consideração esse ponto, né, de síncope no esforço, né? De modo que a pontuação dessa característica da síncope, se ela ocorreu no esforço, nesse score em específico, pontua tanto quanto cardiopatia estrutural, né? Então, caso, né, a gente opte por querer indicar uma investigação mais aprofundada, de uma forma mais embasada aí com scores, esse seria um score que já indicaria, né, exames adicionais ali, uma internação para, enfim, nem que seja para a gente observar aquele paciente ali pelas próximas 24 ou 48 horas. Né? E aí, já que a gente começou a falar, e acho que você citou muito bem que a gente precisa tirar uma história muito bem coletada do nosso paciente para fazer essa investigação preliminar, quais são as características, Rodrigo, da síncope, né, do evento, que vão me fazer acender aquela luzinha, poxa, além, né, além do fato de ser a síncope do esforço, poxa, essa síncope está com cara de ser cardiogênica. O que é que lhe chama atenção na hora que você está entrevistando o paciente? Excelente. Então, assim, como você falou, primeiro, assim, a ideia do score, como você falou muito bem, a ideia do score de risco ali na estratificação é basicamente objetivar exatamente essa pergunta que você fez agora. Quais são as características na conversa nossa que chamam a atenção para uma síncope de alto risco? Por exemplo, o score que você falou do EGSIS, ele dá pontos negativos para quando a síncope teve pródromos ou teve fatores desencadeadores. E dá pontos positivos ali, se foi uma síncope no esforço, se foi uma síncope desligaria sem pródromos, se foi uma síncope com caixa estrutural, se tem eletro alterado. Mesma coisa com o São Francisco Roll. Então, você entende? É por isso que quando eu já dei algumas vezes uma aula de síncope para os fellows, e quando eu passo essa aula, eu sempre falo a mesma coisa. Eu falo, olha, as próprias diretrizes não endossam tanto, as evidências científicas são fracas, e para falar a verdade, o score de risco ele é muito óbvio, o score usado. Ele nada mais é do que anamnese, exame físico e eletrocardiograma. Então, Perfeito. sinceramente, na minha prática, eu não uso e eu nem recomendo o uso. Se quiser objetivar, se está incomodado com um caso ou outro, de repente de maneira até burocrática, é legal. Mas o importante é saber exatamente essa pergunta que você fez, Guto. O que você precisa saber é
que é uma síncope de alto risco, né? A primeira pergunta antes de o que é uma síncope de alto risco é ver se o quadro, o evento que o paciente teve, de fato, foi uma perda transitória de consciência. Se o paciente perdeu a consciência mesmo ou não, às vezes teve uma tropeção e tal, a anamnese é importante nesse aspecto. Tropeçou é um outro departamento, vai mandar para geriatria, estabilidade de marcha e tal. Se o paciente perdeu a consciência mesmo, e se essa perda de consciência, agora você vai dividir, se ela é causada por um hipofluxo cerebral, por uma falta de sangue para o cérebro. Isso que é a definição de síncope, né? Existem perdas de consciência causadas por outros motivos. Por exemplo, uma hipoglicemia, caso bem raro. Na prática é muito raro a hipoglicemia, é mais comum no hábito popular do que na prática, mas é uma causa de perda de consciência não sincopal. Você tem crises convulsivas, crises epiléticas como uma causa comum, síncopes psicogênicas, né, que a gente fala, são causas psicogênicas de desmaio, e causas mais raras de desmaios não relacionadas a síncope, hipóxia, etc. e tal, a gente tem causas mais raras, né? Então, é importante na anamnese essa primeira estratificação. Eu estou lidando com um paciente com síncope ou com uma perda de consciência por outro motivo, né? Que a investigação muda totalmente, né? E como é que eu identifico isso pela anamnese? Então, a síncope é causada, geralmente é um evento que gera um desmaio, uma perda do tônus com perda de consciência que costuma recuperar de maneira bem rápida. Então, essa diferenciação já é clara. As crises convulsivas, por exemplo, tem o estado pós-ictal, que é um pouco diferente. As síncopes psicogênicas também costumam ser muito mais prolongadas do que as síncopes tradicionais. E habitualmente, na maioria das vezes, elas acontecem em ortostase, mas nem sempre, né? Mas o racional começa aí. E aí, no paciente com síncope, existem perguntas importantíssimas que identificam aí esses pacientes que são graves, né? Ou potencialmente graves, digamos assim. A primeira delas, você já comentou, síncope no esforço. A síncope no esforço é um cenário de potencial gravidade, porque a gente sabe que, por exemplo, a cardiopatia estrutural, um paciente com estenose aórtica grave, por exemplo, pode ter uma síncope no esforço, é uma característica de malignidade. Um paciente com um bloqueio atrioventricular infrarriciano é aquele que piora no pico do esforço, ele pode ter uma síncope no pico do esforço. As maioria das taquicardias ventriculares cicatriciais, adrenalina e estresse adrenérgico aumentam a chance delas acontecerem. Então, a síncope acontecendo no pico do esforço ou no esforço é um sinal de alerta para diagnósticos mais graves. Então, é muito importante você usar isso a seu favor. Outra coisa, síncope sem pródromos, o tal da síncope desliga-liga que a gente fala, né? Então, o paciente, poxa, perdeu de maneira rápida a consciência sem avisar. Ele estava andando, apagou, não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Alguém, pessoa, de repente alguém viu, falou, olha, foi do nada, apagou do nada, não teve nenhuma mudança postural, tal, tava pá, de uma hora para outra. Isso é uma coisa estranha, uma coisa que chama atenção, porque esses diagnósticos aí todos de gravidade também tem essa característica aí, né? Diferente de um outro grupo de síncopes, que são as síncopes neuromediadas, elas costumam ter os pródromos, né? Pródromos vagais, náusea, vômito, palidez cutânea, sudorese profusa. Esses pródromos são bem marcados, sugerem quadros autonômicos. Nem sempre, às vezes as coisas confundem, né? Nem sempre é tudo Uhum. tão óbvio. Mas, enfim, de uma forma geral. Então, a gente já falou síncope no esforço, síncope sem pródromos, síncope num paciente, qualquer síncope, num paciente que tem doença cardíaca estrutural, um paciente que tem cardiopatia estrutural. Então, aquele paciente, olha, com miocardiopatia isquêmica, fração de ejeção de 30%, esse paciente que desmaiou, você me desculpa, mas ele não vai sair do hospital na maioria das vezes. Pode até ser que ele tenha tomado uma dose extra de diurético sem querer, pode ser que ele tenha tido uma diarreia, mas a verdade é que um paciente com doença cardíaca estrutural, ele é um paciente de alto risco por definição, tá? Então, esse tipo de paciente não dá para você liberar o cara rápido, tem que tomar cuidado, tá? É, outras características que chamam a atenção, um paciente, de repente, uma síncope que foi precedida por palpitação. Uma síncope precedida por uma palpitação, aí tomar cuidado com aquela palpitação que o paciente pode sentir num quadro vasovagal também, então não é uma, digamos assim, não é uma coisa tão taxativa, né? Tomar esse cuidado. Mas se o paciente fala de uma palpitação marcada antes de desmaiar, favorece o diagnóstico de uma arritmia causando a síncope, então merece uma investigação adicional. Essas características todas iniciais que eu falei, ou eventualmente um sintoma diferente, como uma dor torácica antes da síncope, são coisas estranhas, né? Essas características diferentes, todas são marcadas e elas estão meio que naqueles scores de risco que a gente falou. Por isso que na prática, como eu te disse, o importante é a anamnese. A gente precisa de um médico bom, o famoso interno querendo aprender a anamnese. Esse é o melhor médico para atender um paciente com síncope, Guto. Perguntar até se nasceu a termo, né? Se mamou nos primeiros 6 meses, amamentação exclusiva, fazer aquela anamnese ali bem, bem completa. Eu achei bem interessante, Rodrigo. Não, muito bom. Acho que foi bem completo. Mas achei bem interessante que você citou uma coisa aí na sua fala,
que às vezes a gente tende a acreditar que a síncope do esforço, por conta do aumento da frequência cardíaca, ela tende a se dever necessariamente a um evento taquiarrítmico, né? Mas não necessariamente, né? Porque a gente pode ter ali alguma doença do sistema de condução que no momento do aumento da frequência cardíaca piora o grau de bloqueio e esse paciente pode fazer uma síncope por bradiarritmia no esforço, induzida pelo esforço, inclusive. Então esse acho que é um ponto interessante para principalmente ao público mais especialista ter em mente na hora de raciocinar esse paciente aí do ponto de vista de etiologia do evento, tá? Eu acho que não Claro. tem como falar de síncope sem falar de eletrocardiograma, e você já falou isso muito bem aí, que faz parte da avaliação, é parte integral e fundamental da avaliação inicial do nosso paciente. Mas o que é que a gente procura no eletrocardiograma de síncope? Eu acho que esse é um assunto que deveria ter nos livros textos. A gente não tem isso nos livros textos, né? Acho que esse é um tópico importante, porque eu vejo muito, às vezes, o paciente da entrada na emergência por síncope, aí algumas pessoas vêm discutir comigo, mas a pessoa não sabe nem o que ela está procurando no eletro, né? E isso é muito importante, porque se a gente não sabe o que a gente está procurando, a gente não reconhece quando acha, né? Então a gente precisa, meio que de forma até sistematizada, procurar por qualquer pista que justifique a síncope, que pode estar ali presente a causa da síncope, ou às vezes está só um sinal que pode predispor uma condição que gera síncope, como por exemplo aí um bloqueio de ramo esquerdo, uma pré-excitação, que eu acho que você vai comentar bem melhor. Mas, em linhas gerais, o que é que a gente procura no eletrocardiograma de um paciente com síncope, Rodrigo? Muito bom. Acho que isso que você falou é uma verdade e na prática isso acontece mesmo. Você tem que saber o que você está procurando, senão você não acha. Essa é uma frase clássica. Como é que funciona? A verdade é o seguinte, um eletro inteiramente normal, e aí começa a história, você tem que saber identificar o que que é um eletro inteiramente normal, né? Mas o eletro inteiramente normal, ela reduziu muito, muito drasticamente a chance da sua síncope ser uma síncope de uma causa grave, tá? Não é que ela excluiu, mas ela reduz muito a chance. Então, um cara com ritmo sinusal, uma frequência cardíaca entre 60 e 100, com intervalo PR normal e um QRS estreito, com intervalo QT normal, aquele bonitinho, olha, já respira um pouquinho aliviado. Essa que é a verdade. Começa assim, tá? É óbvio, não é 100% assim, mas na maioria das vezes. Por que que a gente fala isso? Porque a maioria das síncopes que acontecem por uma doença grave, na maioria das vezes, ela doença é grave porque existe um problema a mais no coração. E isso, em geral, não é uma coisa que está na etapa inicial da doença, é uma coisa que está na etapa mais avançada. Então, você começa a ver um monte de coisa alterada e o eletrocardiograma começa a triar. Então, quais são os sinais de alarme no eletrocardiograma? Bradicardia. Qualquer bradicardia, frequência menor do que 45, especialmente, nem sempre, tá? A gente pode ter síncope vasovagal, por exemplo, cardioorbitória, com frequência cardíaca baixa, mas boa parte das vezes, uma doença do nó sinusal, por exemplo, paciente mais idoso e tal, que não usou nenhuma medicação, ou mesmo se usou a medicação, mas com um déficit cronotrópico importante causado pela medicação, a bradicardia, frequência menor de 45, 40, chama atenção, já não é uma coisa normal, tá? Especialmente nesses valores, ela tem que ser abaixo de 50 ali para a gente relevar. Entre 50 e 60, mal e mal é bradicardia, as definições são assim. Uma coisa importante é bloqueios atrioventriculares no eletro, ou um PR longo, um BAV um bloqueio atrioventricular de primeiro grau, também favorece que existe uma doença no sistema de condução em voga ali, né? Nem sempre. Tem bloqueios atrioventriculares que podem ser causados por vagotonia em pacientes com síncopes vasovagais também. Mas, poxa, se você identificou aquilo no paciente com síncope, é um sinal de alerta. Vale a pena você dar uma olhada com mais calma. Você pode estar diante de uma doença mais grave do sistema de condução que possa ter justificado aquela síncope, né? Um outro achado que é vital, bloqueio de ramo. Qualquer bloqueio de ramo no paciente com síncope é um sinal de alerta, tá? Tem um trabalho antigo da década de 70, meu, antiguíssimo, mas muito famoso na anestesiologia do Circulation, que mostrou que a combinação de BRD com BDAS no eletrocardiograma evoluiu para BAVT em pouco mais de 5% dos pacientes no follow-up de 5 anos. Então, para você ter uma noção, se você identificar um paciente com uma síncope, especialmente uma síncope estranha, com eletro, com BRD e BDAS, por exemplo, a causa mais provável de síncope, a causa mais grave, digamos assim, para se afastar de síncope é uma síncope radicárdia por um bloqueio atrioventricular transitório. Isso pode acontecer e acontece muito mais do que se imagina. A gente dá muito pouco diagnóstico disso. Então, bloqueio de ramo, importantíssimo, talvez o mais importante de tudo que a gente falou agora. Outras coisas que chamam a atenção para assim, você vê lá extracístoles ou salvas de TVs NS no eletrocardiograma, poxa, isso aqui tem uma coisa errada,
uma coisa que chama muito a atenção, né? Você vê também fibrilação atrial, poxa, fibrilação atrial, um eletro, é, pode te remeter, não que a fibrilação atrial cause síncope por si só, mas na maioria das vezes ela não causa, mas eventualmente uma coisa chamada síndrome Brady-Tach, uma reversão de uma fibrilação atrial, pode causar um evento de síncope, então é um sinal de alarme, tá? Se você vê alterações mais para frente do eletro, alterações da repolarização, poxa, você vê um infra-DST, eu não vou nem falar do supra-DST no eletrocardiograma, obviamente, um infarto agudo do miocárdio é uma coisa absurdamente mais grave do que a própria síncope. Então, o eletrocardiograma, a repolarização ventricular é importante. E, óbvio, outras alterações mais raras e graves que você pode identificar eventualmente no eletrocardiograma, que são síndromes arritmogênicas genéticas. A gente pode ter síndrome de Brugada, síndrome do QT-LON, eventualmente o diagnóstico pode ser via pronto-socorro numa síncope, isso já aconteceu comigo, inclusive. Então, eventualmente, você tem que estar alerta, você pode ter que ver esses padrões no eletrocardiograma e dar uma olhada. Mas, assim, estatisticamente falando, o sinal que mais chama atenção no eletrocardiograma, sendo bem sincero, bloqueio de ramo no eletro é o suficiente para você entender. Essa que é a verdade. Bloqueio de ramo é o achado mais comum. Fibrilação atrial também é um achado bem comum. São achados que favorecem aí a suspeita e a investigação mais rápida interna, né? Essa conversa de internar ou não o paciente ela se baseia na informação de que se eu não internar, qual que é a encrenca que o paciente vai ter, né? Essa que é a verdade, né? Tem um dos trabalhos do Waze Score, que é um dos score, que mostrou que quando o score estava baixo, a chance de eventos em 30 dias era muito baixa. Então, a racional aqui é se o paciente vai ter alguma encrenca, é uma encrenca rápido. Por isso que ele precisa internar para a gente fechar o negócio, tá? Excelente, excelente, Rodrigo. Acho que você falou aí muito bem das principais alterações, né? O olhar do eletrofisiologista, pessoal, para o que é que salta aos olhos, né? No eletrocardiograma de um paciente com síncope no pronto-socorro. Eu só reforçaria aqui a presença de sobrecarga ventricular esquerda marcante, né? Para nos fazer levantar a hipótese aí de uma condição ou primária, como a miocardiopatia hipertrófica, ou uma estenose aórtica importante, causando ali uma sobrecarga ventricular esquerda importante, né? E zonas inativas, né? No eletrocardiograma, que pode fazer a gente levantar aí uma luzinha para a possibilidade de uma miocardiopatia isquêmica subjacente. Mas acho que o do eletrocardiograma é isso, o Rodrigo comentou muito bem. E aí vamos supor que a gente optou pela internação desse paciente, né? Então vamos fazer agora exames adicionais ali ao longo dos primeiros dias. É, Eco, Holter e teste ergométrico, Rodrigo. Vamos começar aos poucos para não lhe bombardear com três exames simultaneamente. Ecocardiograma é para todo mundo e o que é que eu vou procurar? Ótimo. Eu gostei que você lembrou das causas, eu estou ficando muito arritmologista, já não estou não tô nem lembrando das causas de cardiopatia estrutural no meio do Da eletro, mas cardiologia, né? Só lembra das da cardiologia. importantíssimo, importantíssimo. Eu te diria, o ecocardiograma é um exame importante na avaliação da síncope, especialmente em pacientes que têm um eletro alterado, ou que você está suspeitando no exame físico ou na anamnese de uma síncope de origem cardiogênica. Então, esse tipo de paciente, que é boa parte dos casos dos pacientes que internam, né? A grande maioria, eles vão ganhar um ecocardiograma. A ideia é avaliar se existe uma cardiopatia estrutural, se existe problemas valvares, estenose aórtica, hipertrofia ventricular. Na maioria das vezes, para te falar a verdade, o ecocardiograma é um exame que ele auxilia no diagnóstico, ele não fecha o diagnóstico, né? Então você vai ver ali uma área inativa, te remete, você vê uma área inativa num eco, te remete a achar que o paciente tem uma cicatriz de um infarto prévio, de uma miocardiopatia não isquêmica, qualquer que seja. Cicatriz ventricular remete ao diagnóstico de taquicardia ventricular, né? Então, a cinesia no eco é uma coisa importantíssima, né? Então, o ecocardiograma é importante quando existe essa suspeita, que vai ser, na maioria das vezes, o paciente internado. Eu te diria que, na prática, a gente faz eco em quase todo mundo que interna, sim, tá? Tem que levar em conta o acesso, obviamente, quando você tem um acesso mais fácil, você leva mais, mas a importante é quando existe uma suspeita de cardiopatia estrutural, eletroalterado, anamnese, tá? Você falou outro, O Holter. o Holter. O racional do Holter, ele parte de um conceito que eu diria que é ainda mais importante do que o próprio Holter, que é monitorização. A, digamos, quando você interna um paciente com síncope, Guto, a intervenção mais eficaz que você vai fazer durante a internação para esse paciente, para dar o diagnóstico, é a monitorização. Não adianta você internar o cara numa enfermaria sem monitorização, essa que é a verdade. Você precisa estar olhando o ritmo cardíaco do paciente a maior parte do tempo, especialmente quando existe uma suspeita de uma síncope arrítmica, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, 100% das enfermarias de cardiologia são com telemetria. No Brasil, a gente tem algumas limitações, obviamente, né? A gente usa, às vezes, o Holter
muitas vezes como esse mérito aí, mas o fato é que se você puder monitorizar o seu paciente, aí tem as famosas unidades de síncope que deixam o paciente monitorizado, quanto mais tempo na internação você puder monitorizar, é muito melhor. Monitorizar faz muito bem, e o Holter vem nessa linha, você está identificando arritmias, tentando identificar alguma coisa que te remeta a algum diagnóstico, algum bloqueio e tal. Só toma cuidado para não interpretar errado as coisas, eventualmente você acha um monte de coisa no Holter e achando que tem causa na síncope, nem sempre é assim, mas o Holter ideal seria assim, para identificar extrasístoles, pausas pós-extrasistólicas, fibrilação atrial paroxística com pausas, você vê bloqueios avançados eventualmente no Holter. A gente teve um caso, por exemplo, de um paciente que sincopou e a gente identificou no Holter uma taquicardia atrial não sustentada. Ela não parecia ser a causa da síncope, mas a recuperação, a pausa pós-taquicardia foi muito prolongada. Essa pausa pós-taquicardia que a gente ficou no Holter remeteu o diagnóstico de uma doença do nosso sinusal. Eventualmente, esse diagnóstico se confirmou no estudo etiológico, o paciente foi marca-passo, né? Então, é uma forma que o Holter consegue auxiliar aí no diagnóstico. A monitorização é muito importante. Então, começa com esse exame do Holter. Vou aproveitar, Rodrigo, que a gente entrou nesse assunto do Holter e das pausas. No paciente com fibrilação atrial, existe uma divergência, pelo que eu já dei uma lida, sobre a partir de quantos segundos a pausa deveria é significante, né? Na sua prática, a partir de quantos segundos você considera, no paciente com fibrilação atrial, né, que aquela pausa possivelmente pode ter causado algum evento? 3 segundos? Ótimo. Ótimo. E já vou te responder do jeito ainda mais amplo. Sempre que você tem uma pausa no router, a informação mais importante do que a própria pausa é entender o motivo, o que que é a pausa, né? Então, a pausa pode ocorrer por vários motivos. Pode ser uma fibrilação atrial de baixa resposta, está irregular e tal. Pode ser uma pausa que aconteceu na saída de uma fibrilação atrial por uma sistolia atrial, uma pausa sinusal, de fato, né? Pode ser por um BAV, um bloqueio ventricular avançado, uma pausa importante. Então, mais importante do que o número da pausa, Guto, eu te diria que é ver o ritmo, o que que O ritmo da aconteceu naquela pausa. pausa para fechar. Agora, respondendo mais diretamente a sua pergunta, fibrilação atrial com pausas acima de 3,5 segundos, em geral, já começa a incomodar. Sugere que existe uma fibrilação atrial de baixa resposta, especialmente quando você está com excesso de remédios, ou quando a pausa é causada basicamente pela variação do ritmo da FA, né? Agora, eu posso ter, por exemplo, um paciente com uma pausa de menos tempo até 3 segundos, mas causado por uma sintonia prolongada, a pausa sinusal é importante, com escape juncional depois da retirada da fibrilação, a síndrome taquibrádica que a gente fala. Essa, mesmo com valor de 3 eu já vou valorizar mais. Tipo assim, ó, não tá legal. A pausa com menos duração, mas, poxa, o motivo da pausa não foi legal. Outra coisa, você pode ter um BAV MOBITS 2 no router com uma pausa de 2 segundos. Mas, poxa, foi um BAV MOBITS 2, acabou. Esse paciente, por exemplo, ganha marca-passo. E o outro com a pausa de 3,5 da FA não vai ganhar. Porque às vezes a pausa de 3,5 só por irregularidade da FA pode ser um excesso de medicação, algo que você está em excesso ali no meio da jogada. Então, eu te diria que o mais importante é identificar o motivo. Mas, na maioria das vezes, tem um trabalho antigo com hipersensibilidade do seio carotídeo que mostrava quando você tinha pausas sintomáticas, ou seja, sintoma no holter acima de 3 segundos, ou assintomáticas acima de 6 segundos, em geral tinha indicação de algum tipo de dispositivo em médio prazo. Então, esse é um norte, assim, mas não funciona bem assim. Então, você tem que tomar cuidado na interpretação. Excelente. Sempre individualizar, né, Rodrigo? Eu acho que nesse assunto aí não é diferente. Vamos lá. E o teste ergométrico? Tem algum valor na investigação adicional desse paciente? Muito bom. O teste ergométrico é um exame fácil, prático, então ele, pela praticidade, ele acaba sendo muito útil. A gente tem que valorizar. O teste ergométrico ele é vital nas síncopes no esforço. Quando tem um paciente com uma síncope no esforço, poxa, ele te acrescenta muito, especialmente quando sua investigação aí sumária já não deu o diagnóstico. A síncope no esforço, você pode tentar reproduzir o sintoma ou evento num teste ergométrico, então isso é vital, né? Diria que é a principal indicação. O teste ergométrico, eventualmente, também tem uma função de dar diagnóstico de doença isquêmica do miocárdio, né? E aí a gente entra numa discussão um pouco mais complexa, que é qual o papel da doença arterial coronariana na causalidade de um evento de síncope, né? Mas eu te diria que na minha prática e na prática institucional nossa aqui em São Paulo, o teste ergométrico ele tem um papel mais com diagnóstico de arritmias no esforço ou de bradicardia no esforço, para ver o sistema de condução daquele paciente no estresse ou quando a síncope é exatamente no esforço, do que de fato uma avaliação de doença arterial coronariana que a gente pode discutir aí mais no próximo tópico especificamente. Excelente, excelente. Vamos prosseguir nossa investigação agora, então. Esse ponto que você tocou foi muito sensível, é muito importante, porque às vezes assim, equívoco que eu costumo ver algumas vezes, né? O paciente
deu entrada por síncope, e aí as pessoas, poxa, pedem marcadores de necrose miocárdica, fazem a investigação ali para coronariopatia, e não é frequente, né, doença coronariana aguda se manifestar com episódios sincopais. Não é, não, isso é a raridade. Então, é algo aí para gente ter em mente, até né, pensando em racionalização de recursos. E seguindo agora na nossa investigação, falamos do eletro, da história, do eco, do Holter, do teste ergométrico. E aí eu queria saber da angiotomografia de coronárias para esse paciente que tem uma síncope no esforço, né? Eu preciso dar uma olhada na anatomia coronariana desse paciente. Se for um paciente jovem, me remete a algum diagnóstico. Como é que a gente raciocina nesse sentido? Excelente e maravilhoso. Pergunta importantíssima. Já te diria começaria com a seguinte informação. Tem um trabalho famoso na eletrocirurgia, na arritmia, do American Heart Journal, 2016, se não me engano, eu posso até compartilhar o link aqui. Ele pegou a base de dados dos Estados Unidos de internações hospitalares por síncope e comparou quais pacientes que tinham submetido a uma estratificação invasiva na internação, cateterismo, e quem foi angioplastado, inclusive, e quem não foi, fez uma análise de propensity. E esse trabalho mostrou que não teve diferença nenhuma na taxa de recorrência da síncope em 3 anos, o cara ter feito uma angioplastia na internação da síncope ou não ter feito absolutamente nada. Tá? Então, o primeiro ponto já remete a essa associação de causalidade. Vale ressaltar que nesse trabalho ele excluiu pacientes com supra, infarto com supra, pacientes com choque cardiogênico, pacientes que se apresentaram com uma parada cardiorrespiratória de maneira meio óbvia, né? Então, de uma forma geral, a resposta bem direta para a pergunta é: doença atrapalhada causa síncope? Olha, se não foi um infarto com supra, se não foi um choque, o paciente não está em choque cardiogênico, a pessoa está em parada cardiorrespiratória, aparentemente, ter doença arterial coronariana não teve uma relação de causalidade com a síncope. Esse é o primeiro ponto, né? O fato é que a maioria dos pacientes que desmaiam são mais idosos, e doença arterial coronariana é super prevalente com a avançada idade, né? A gente tem até 30% de prevalência de DAC em pacientes octogenários. Então, se você fizer um cateterismo, boa parte das vezes você vai encontrar a doença. Mas essa relação de causalidade, de você dizer que a doença arterial coronariana causou a síncope ou que a angioplastia está curando a síncope, é muito delicada. E o que eu vejo na prática é o que você falou. Muitas vezes, não só no Brasil, isso é no mundo inteiro. O paciente ganha um CAT para investigar uma síncope, ele ganha angioplastia de uma DAC crônica estável e sai sem resolver o problema dele, que eventualmente é um problema grave. Pode ser uma síncope arrítmica não diagnosticada, algo nesse sentido, né? Então, a diretriz europeia de síncope 2018 é muito taxativa, né? Ela fala, a indicação de cateterismo ou cineangiografia ou angiotomo de coronárias num paciente com síncope é exatamente a mesma de um paciente sem síncope. Não muda nada, a indicação é idêntica. Então, se você tem indicação que o paciente está com dor torácica e tropa positiva, com síncope ou sem síncope, ele vai ganhar uma avaliação invasiva. Mas não há síncope, não agrega, não aumenta a probabilidade do evento, então você não tem que guiar a sua estratificação baseada no diagnóstico de síncope. Então, essa é a grande informação que eu te diria, né? Tomar cuidado na prática, a gente acaba as pessoas fazem muito, os cardiologistas fazem muito CAT nessas investigações, ou angiotomo de coronário. Só tomar muito cuidado com a interpretação, é sempre assim. Você tem que É, tomar cuidado com a interpretação do exame e como é que você vai isso. usar a informação. Eu acho que esse ponto que você tocou agora, Rodrigo, é espetacular, assim, e é um aprendizado que eu fui ganhando ao longo dos últimos anos, né? Eu não tenho problema nenhum em investigar o paciente, cara. O problema é a interpretação da sua investigação, né? Ah, é um exame desnecessário. Às vezes não é, às vezes não é. Acho que tudo vai depender de como você vai trabalhar aquela resposta diante de seu paciente, né? Poxa, realmente, se você fizer um CAT para um paciente encontrar uma lesão de 50% na coronária direita e for lá em angioplastar, você, poxa, é, usou de uma forma ruim esse recurso, né, essa informação. Mas se você usa essa informação, por exemplo, e entende que aquilo não teve nenhuma relação com o evento, né? Mas, por outro lado, já lhe permite estratificar o paciente ali para um risco cardiovascular um pouquinho mais baixo, só trazendo para uma meta de LDL um pouco mais baixa, aquela informação lhe foi útil, né, de alguma forma. Então, eu acho que isso faz parte do aprendizado e é muito bom a gente ter em mente. Eu só queria trazer uma informação aqui, que além, né, da doença isquêmica, que o Rodrigo comentou muito bem, uma preocupação que a gente tem, principalmente nos pacientes com menos de 35 anos, que tem, enfim, uma morte súbita, às vezes a gente não sabe o que foi que aconteceu durante o evento psicopal,
é a anomalia coronariana, né? Então, eventualmente, nessa população, claro, a depender das características do evento, né? Como o Rodrigo aí já trouxe para a gente, pessoal, vale a pena cogitar essa possibilidade, porque, inclusive, é a segunda principal causa de morte súbita na população jovem abaixo de 35 anos. A primeira vai ser miocardiopatia hipertrófica, a segunda, anomalia coronariana, né? Mas acho que eu estou satisfeito com a nossa conversa aqui sobre angiotomografia de coronárias e acho que agora a gente vai entrar num cenário que você deve gostar bastante, que é a ressonância cardíaca, cara. É para todo mundo? O que é que ela pode agregar? A fibrose, quando é que a gente valoriza? Conta pra gente aí. Muito bom. Quando você tem disponível esse outro exame, eu acho que todos os comentários que você fez do CAT e da angiotomo são extremamente relevantes. E tem esse segundo exame que o pessoal costuma pedir, que é a ressonância magnética de coração. A ressonância magnética de coração, ela basicamente te dá uma informação mais acurada, que é a fibrose miocárdica, né? A maioria dos pacientes que tem fibrose miocárdica, a grande maioria deles, tem disfunção ventricular, que você já consegue ver no eco, ou tem uma asnesia no eco, alguma alteração no eco de base, né? Então, a ressonância costuma mostrar a mesma informação de um jeito diferente que o eco. Algumas vezes, tem alguns pacientes de fato são assim, que o eco é normal e a ressonância tem algumas alterações, mesmo que só apareceram na ressonância, especialmente para alguns diagnósticos suspeitos que você tem mais específicos. Então, eu te diria que, para variar um pouco, para deixar a coisa meio complicada, você tem que avaliar caso a caso, né? Mas o racional da ressonância é pedir quando você acredita que o exame vai te dar uma informação que o ecocardiograma já não te deu. Então, se é um paciente, por exemplo, que teve uma taquicardia ventricular, uma suspeita de uma taquicardia ventricular, a ressonância é essencial, porque você precisa ver se existe cicatriz. A cicatriz é a causa das taquicardias ventriculares na maioria das vezes, então ajuda a programar uma série de intervenções que vão aparecer na sequência vital, tá? Se você tem um paciente especificamente jovem, tal, que tem uma alteração no ventrículo direito meio estranha, um diagnóstico de displasia congênita do VD. A ressonância magnética é um exame muito bom para esse diagnóstico. Então, se existiu essa suspeita, um paciente com síncope, jovem, com alterações no ventrículo direito no eco, em geral você vai lá e ajuda. Agora, pedir ressonância assim de maneira Indiscriminada, né? todo mundo, vai acontecer um probleminha, como qualquer coisa também na medicina. Existe uma questão de overdiagnosis e sensibilidade. Você começa a ver um monte de coisa. Tem que tomar um cuidado, porque Health Study na ressonância parece uma coisa fixa e tal, mas na prática, eu tenho vários colegas que fazem, que dão laudo de ressonância magnética. Nem sempre é tão fixa assim. Então, às vezes, a coisa não é tão óbvia quanto parece tão taxativa. Tem que tomar cuidado com as informações que você acha. Tem realces tardios transitórias e tal. E coisas muito pequenas, realces muito pequenos, na maioria das vezes não justificam eventos graves. Essa que é a verdade. É uma proporção entre carga de fibrose e carga de eventos. É uma coisa que anda junto. Então, você tem que ter bastante cicatriz para gerar eventos, na maioria das vezes, né? Mas fato é que, feito a ressonância e achado uma cicatriz, pode ser que você precise lançar mão de mais exames complementares. Então, tome cuidado com a forma que você usa. Então, paciente com probabilidade de preteste muito baixa, se a anamnese já te matou a charada, agregar exames complementares, como a ressonância, pode aumentar a confusão e pode aumentar a intervenção do paciente. A anamnese é o principal, é o exame complementar mais importante. Se pudesse prescrever anamnese direcionada para síncope, esse seria o exame mais importante de todos, porque é ele que vai nortear. O paciente pela anamnese já te diz o que está acontecendo, você não precisa fazer nada. A ressonância é quando você fez uma investigação com exames mais simples, você tem a suspeita de uma síncope estranha ou alguma alteração arrítmica no Holter e você quer esclarecer se tem uma cicatriz no coração que não apareceu no eco. Então, é uma indicação mais restrita do que é praticada na prática médica, na minha opinião. Então, esse seria o grande foco ali. Eu vou fazer uma pergunta aqui de um clínico para um arritmologista. A gente, cara, tem a mania de gostar de pontos de corte para raciocinar de uma forma ou de outra, né? Então, paciente com. Pô, tava conversando isso hoje com os residentes, cara, lá na enfermaria, né? Paciente com muita dispneia, os esforços e tal, e o laudo do cara tem uma regurgitação paraprotética numa válvula mitral dele moderada, né? Moderada. Um tinha dado importante, outro moderado. E aí a gente tende a raciocinar no sentido de tudo ou nada, né? Então, poxa, não, moderada não é a causa da dispneia. Se fosse importante, seria. Paciente, mas é um paciente que tem junto ali uma anemia, é um paciente que está internado há algum tempo, perdeu massa muscular, tem algum grau de congestão, já usa um beta-bloqueador. Então, geralmente, as coisas são multifatoriais. Mas a gente insiste, eu acho que é um viés cognitivo que nós médicos temos, em precisar de pontos de corte
para raciocinar. E aí eu lhe coloco numa situação talvez um pouco difícil. Qual é o ponto de corte dessa tal carga de fibrose que você valoriza para considerar que aquele paciente tem uma probabilidade maior de ter tido um evento arrítmico para justificar a síncope? 10%, 12, 15, 20? Muito bom. O negócio, a gente tenta transformar em uma variável contínua numa variável dicotômica. Essa que é a verdade. Perfeito, Quanto perfeito. mais carga, melhor. Um corte que a gente usa para miocardiopatia hipertrófica, por exemplo, era 15% da massa do miocárdio. Tem um estudo com doença de Chagas também, que era 12%. Então, algo acima de 10, 12, ali já começa a virar alguma coisa relevante, né? Mas não é só isso. O paciente tem lá um realce tardio transmural. Putz, isso é um padrão isquêmico estranho, já é o suficiente para você prosseguir a investigação coronariana, mesmo com carga baixa. Tem um realce mesoepicárdico, mesmo uma carga baixa, mas região infralateral, padrão de miocardite ou de uma doença cardíaca genética, eventualmente. Existem miocardiopatias genéticas com padrão medo-miocárdio, eventualmente o teste genético pode ser importante. Então, de novo, para variar um pouquinho, você precisa olhar o caso inteiro e dar uma elaborada melhor na informação, mas fato é que acima de 15% da carga de massa do VE, esse paciente certamente tem alguma coisa errada acontecendo. Isso eu posso te dizer. Excelente, excelente. E aí, como título do nosso episódio, Rodrigo, é até onde ir na investigação? A pergunta que fica é: estudo eletrofisiológico. Paciente, poxa, tava correndo a maratona, cara, síncope desliga-liga no esforço. Não foi pós-esforço, tá, pessoal? Isso é uma coisa importante também, que eu não lembro se a gente comentou aqui. Pós-esforço já fala mais a favor de neuromediada. Não, mas intra-esforço. O cara tava lá pelo quilômetro 10 da meia maratona dele, pau, síncope, desliga-liga. Investigação inicial toda normal. Você fez seu eletrocardiograma, sensibilizou ali para síndrome de Brugada, suspendendo os eletrodos V1 e V2 para o segundo espaço intercostal, fez aquelas derivações adicionais lá de Fontaine para procurar por displasia ritmogênica, fez tudo. Eco, ressonância, tudo normal. Esse cara precisa ir para o estudo eletrofisiológico? Ó, eu te diria que você está com um cardiologista quase eletrologista, ritmologista aí. Já está demais, você está sabendo bastante. Você já está acima da média da grossa maioria. Então, isso é importante, porque prosseguir a investigação depende, de novo, da informação mais importante. O quanto eu estou suspeitando que é um problema. Então, a anamnese é o mais importante. Então, poxa, como você falou, esse paciente, poxa, teste fez 5 no esforço, desliga, liga. Esse paciente, se eu não achei nada na minha investigação, eu tenho que prosseguir a investigação, que parece ter algo errado. É ali que até você encontrar um motivo lógico que justifique, depois de afastar uma série de coisas, você precisa prosseguir sua investigação, e você faz quando você tem uma suspeita, pela anamnese especialmente, de que tem algo errado, né? Então, esse é o primeiro ponto. E aí, vem o estudo etiológico, que é uma ferramenta muito útil em alguns casos. O detalhe aqui é que o estudo etiológico, eu vou falar uma frase que as pessoas gostam, eu te falei até na nossa discussão, que é a forma como funciona o estudo etiológico numa investigação de síncope, né? Síncope é, de fato, a indicação mais comum do estudo etiológico, tá? Na prática médica. Essa que é a verdade. Mas ele é diferente, por exemplo, do racional que a gente faz com os cateterismos. Então tem que tomar um pouco de cuidado, né? O cateterismo, a gente está no consultório, a gente vai pedir lá para o paciente que está com uma investigação de doença arterial coronariana por X motivos, dor ou dispneia aos esforços. Você começa às vezes com um teste ergométrico e tal, você vai fazer uma cintilografia, de repente você faz um angiotomo, e aí quando está na dúvida eterna, cateterismo. E o cateterismo, ele mata a charada e eventualmente trata. É mais ou menos assim. O estudo etiológico, ele não funciona exatamente assim. O estudo etiológico, ele funciona com o que a gente chama de probabilidade bayesiana, né? Então, você precisa entender qual que é a probabilidade do paciente ter um exame alterado para que ele faça sentido ser feito, né? O fato de você não achar um motivo não quer dizer necessariamente que o estudo etiológico é a resposta, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado. Ele não funciona assim. Então, eu investiguei um monte, a investigação não invasiva não esclareceu. Quem que é o paciente que o sociológico vai acrescentar? É todo mundo? Não. Então, começando, o paciente tem um eletro normal, aquele eletro do começo que eu falei, inteiramente Aham. normal. Eu já te adianto, esse cara não deve se beneficiar do estudo zoológico, essa que é a verdade, né? Não tem nenhuma informação que o estudo zoológico consegue acrescentar nesse paciente que você já não conseguiria por exames não invasivos, desde que ele tenha um eletro inteiramente normal, tá tudo bonitinho. Essa que é a verdade, né? Óbvio, tem casos e casos, mas de uma forma geral funciona assim, tá? Então, o estudo zoológico, ele funciona muito bem, eu te diria, em dois grandes cenários principais. Quando você suspeita de uma taquicardia, especialmente uma taquicardia ventricular como causa da síncope,
tá? Quando você suspeita de uma bradicardia, se você uma bradicardia importante que você não flagrou. Então é mais ou menos isso. É assim, as grandes duas indicações. Então, quais são os pacientes que você vai suspeitar mais disso? Então, olha, um paciente que teve uma síncope, suspeita, e que tem doença cardíaca estrutural, especialmente se ele tem cicatriz, se ele tem ressonância alterada ou eco alterado. Esse paciente, a taquicardia ventricular pode ter sido uma causa da síncope desse paciente. Então, se a sua investigação não flagrou o diagnóstico, o estudo pode acrescentar, porque existe uma coisa que a gente faz lá, que é tentar induzir a arritmia. Então, às vezes ela não está aparecendo por algum motivo, mas se você tentar induzir, e você induzir uma taquicardia ventricular monomórfica, os trabalhos mostram que isso é um achado muito reprodutivo, de que o paciente deve estar tendo taquicardia ventricular monomórfica no dia a dia. Então, é muito importante você ter isso em mente. Suspeita de uma taquicardia ventricular, o paciente tem doença cardioestrutural, eco ou ressonância alterados, e você tem uma síncope estranha que não foi esclarecida com os métodos. Não apareceu já no router, não apareceu uma TV lá. Resumindo, é isso. Então, você pode lançar uma, mas apareceu, sei lá, a TVNS, apareceu uma extracista trigeminal, coisa meio estranha, está meio estranho, legal, vale a pena você investigar um pouco mais se o cara tiver disfunção ventricular, tá? Então esse é o primeiro ponto. E o segundo, mais importante, é o paciente que tem, olha, uma suspeita de uma bradicardia intermitente. Bradicardia intermitente é uma causa importante de síncope, muito desvalorizada, para te falar a verdade. Então, o paciente tem um elétrico com ritmo sinusal e um bloqueio de ramo e teve uma síncope desliga-liga, isso é o suficiente para você fazer um estudo etiológico, né? Então, desmaiou, tem um bloqueio de ramo, especialmente se ele tem mais coisa, um BAV junto, bloqueio de ramo combinado, olha, tem isso aí e desmaiou. Não achei nenhum motivo esclarecido, mas síncope estranha. O estudo vai muito bem, porque lá a gente avalia o tempo de condução da fiação elétrica ali do ventrículo, digamos assim, né? Se chama de intervalo HV, é esse tempo de condução. Quando está muito prolongado, os estudos mostram que se correlaciona com uma taxa muito alta de bloqueios atrioventriculares intermitentes. Então, é uma informação relevante. Então, são esses dois grandes motivos. Teria uma terceira indicação, meio mais ou menos, que é aquele paciente que teve uma palpitação bem marcada antes da síncope, né? Esse talvez eventualmente pode fazer sentido também, mas são os três grandes motivos, né? Eu suspeito de uma taquicardia muscular, suspeito de uma bradicardia que eu não estou vendo, basicamente com essas alterações, ou se o cara tem uma palpitação. E, de novo, a investigação não invasiva que a gente já fez, ela não conseguiu matar a charada. No caso da síndrome de Brugada, especificamente, Rodrigo, que as alterações eletrocardiográficas podem ser intermitentes, né? E às vezes fugir ali aos nossos olhos. Ou eventualmente uma pré-excitação, em que a via anômala também ali não aparece oculta, né? Ela fica ali escondida no eletrocardiograma de repouso. Teria alguma condição, além do fato da síncope ser no esforço, que me faria ir até essa última instância do estudo eletrofisiológico para investigar essa possibilidade? Ou seja, poxa, o paciente teve a síncope no esforço, com a leve palpitação, mas todos os exames são normais. Você iria até o estudo eletrofisiológico, por exemplo, com um teste provocativo com a gimalina, para desmascarar uma síndrome de Brugada sintomática nesse paciente, mesmo que todos os exames fossem normais? Muito bom. Essa é uma dúvida boa também. Muitos cardiologistas têm. Você fez uma pergunta importante. Então, eventualmente, vamos supor um cenário que não é esses que a gente falou, né? Que talvez seja mais óbvio, né? Então, você não está suspeitando, não é um paciente que tem uma doença cardiovascular, não é um suspeito de uma bradicardia e tal, mas é um paciente que tem um caráter normal, tá tudo bem. Esse paciente tem algum papel do estudo etiológico, ele pode acrescentar, afastando aí doenças genéticas raras, como a Brugada, ou eventualmente até uma via acessória que está ali não diagnosticada. Isso é uma pergunta importante, Hugo. Então, veja bem, o que a gente usa na prática é a informação que a gente tem muitos pacientes sintomáticos que já têm diagnóstico de Brugada e também os que têm Wolff, né? Como é que funciona? A grossa maioria dos pacientes que têm via acessória, síncope não é uma, digamos assim, uma manifestação do quadro clínico deles. Geralmente é palpitação, tem crise de palpitação recorrentes, taquissupra, TAV, essa é 99% das vezes é o que a gente vê. Excelente. E as vias acessórias, os Wolff-Parkinson-Whites, que geram um risco maior de morte súbita, parada cardiorrespiratória, elas estão prestadas, 100% das vezes. Porque são vias acessórias com condição anterógrada escarrada, né? Perfeito. Então, o paciente tem que estar prestado no eletro. E ele vai estar internando pela prestação e pode ser que tenha indicação de estatológico, mas já para ablação, um diagnóstico meio dado da via acessória já realmente, né? Então, na maioria das vezes, para via acessória, pelo menos, o racional é isso, tá? Para cima de Brugada, Brugada é uma síndrome muito, muito rara, primeiro ponto. Segundo, é,
A casuística nossa do INCOR, por exemplo, mostra que os pacientes que têm Brugada diagnosticado têm uma taxa de eventos de morte súbita muito, muito baixa. A taxa de eventos do CDI é muito, muito baixa. Os Brugadas que a gente tem, especialmente um Brugada que é intermitente, que ele não está manifesto no eletrocardiograma, ele é igual ao Wolf, digamos assim, ele tem uma taxa menor de eventos também. Então, o fato do paciente ser 100% normal, é óbvio que não exclui, mas se você fizer um eletro sensibilizado com derivação superior, um paciente que teve uma síncope, tal, que você ficou preocupado, já também não tem o padrão de Brugada, já dá para te tranquilizar, essa que é a verdade, na maioria das vezes. Porque o Perfeito. Brugada, mesmo aqueles com Brugada manifesto, tem uma taxa baixa de eventos, que dirá aqueles que têm um Brugada não manifesto, que é Intermitente. o Brugada que a gente chama de fármaco induzido, é, tem até uma discussão recente na literatura da nomenclatura. Se, que o Brugada fármaco induzido, ele antigamente era o suficiente, hoje em dia ele tem que ter algo a mais para ser o diagnóstico de Brugada, para você ter uma noção. Então você tem que induzir o padrão de Brugada, o cara tem que ter mais alguma coisa. Diferente do cara que já tem o Brugada espontâneo, e aí sim ele já tem um diagnóstico de cara. O fármaco induzido ele tem que ter algo a mais. A síncope seria um algo a mais, sim. Então ele poderia fechar o critério diagnóstico. Mas na prática, as síncopes do Brugada, você tem algo a mais na história. Eventualmente tem história na família, eventualmente, poxa, o evento foi um sinal de vagotonia que a gente fala, então, às vezes, o Brugada costuma, os eventos arrítmicos acontecerem um sinal de vagotonia, então, foi, às vezes, à noite, uma síncope noturna, a pessoa tá à noite dirigindo meio sonolento, isso é uma coisa importante, um cara jovem com história familiar. Isso, a história familiar aqui, eu te diria que é até mais importante do que o estudo etiológico, é onde vai te mais chamar a atenção para você prosseguir a investigação do que a própria disponibilidade da ferramenta. Mas são coisas que a gente usa. É óbvio, de novo, casos e casos, né? A gente fez outro dia, por coincidência, a gente fez estudo zoológico numa 5 internado, que a gente afastou Brugada. Então, eventualmente, isso é possível. Mas existia suspeita, tinha história na família de morte súbita nesse caso. Então, tem algo a mais no meio da jogada, na maioria das vezes, que chama atenção. E o red flag da internação é esse: história familiar de morte súbita, especialmente Perfeito. de pessoas jovens. Excelente, excelente, Rodrigo. É, um último recurso diagnóstico que eu acho que a gente pode lançar mão é o monitor de eventos, que vai ter seu papel aí, sobretudo, no paciente com suspeita de síndrome de síncope bradiarrítmica, né? Comenta um pouco para a gente sobre o papel do monitor de eventos nesse cenário. Excelente. Já de cara, eu te diria que a melhor ferramenta que a gente tem para diagnosticar síncope, como a gente falou lá atrás, é a monitorização. Essa que é a verdade. Melhor ferramenta para diagnosticar uma síncope de suspeita rítmica é a monitorização. E o Looper implantável é o mestre em monitorizar todo mundo. Ele monitoriza por tempo que você quiser, aí 2, 3 anos com troca de bateria se necessário. Então, é, tem um estudo famoso do Circulation que mostrou que a estratégia de Looper implantável foi mais eficaz que a estratégia de anamnese, estudo etiológico e tilt test numa investigação de síncope de pacientes não selecionados. Assim. Então, o Looper implantável, que é a monitorização, é mais importante, porque às vezes até o estudo etiológico negativo não exclui uma síncope arrítmica, para você ter uma noção. Tem um trabalho que mostrou que em pacientes que tinham estudo etiológico negativo e eles foram acompanhados com o Looper implantável, até 40% deles tinham bradicardias intermitentes no Looper ainda, mesmo com o estudo etiológico normal. Então, a interpretação generalizada tem que tomar muito cuidado. E é uma ferramenta que é menos usada do que deveria aqui no Brasil. É óbvio que hoje a gente tem disponibilidade de outras ferramentas, os famosos wearables, os vestíveis, né, com smartwatches e tal, ou loopers externos mais prolongados, de 30 dias. Mas o looper implantável, numa síncope não esclarecida, ele faz muito sentido, especialmente quando o paciente já não é aquele paciente que você não está muito afim de pagar para ver, você já não tem muita cara de marcar passo de cara, né? Tem um cara meio jovem, você quer evitar. Então, eventualmente, o looper pode ser muito bom para esclarecer o que está acontecendo. Excelente, Rodrigo. Você sabe que a parte mais legal de gravar esses podcasts, além de reencontrar os amigos e ter boas lembranças aqui rememoradas, é porque eu aprendo demais, demais com cada um dos convidados que a gente convida aqui no Clube da Cardio Podcast e hoje não foi diferente. Tirei algumas dúvidas que eu tinha na prática e que eu desafio vocês a procurarem em qualquer livro-texto de cardiologia essas informações práticas que o Dr. Rodrigo nos trouxe que a gente não encontra, que a gente não encontra e às vezes a gente fica na dúvida e que são informações muito relevantes na condução dos nossos pacientes, né? Nesse Brasil afora, vocês são quantos arritmologistas no Brasil? Rapaz, eu não estou, mas 200 e poucos, definitivamente não são talvez? muitos. Acho que são Não menos são de muitos. 200 eletrologistas, com certeza. Pois é, então assim, a grande maioria dos pacientes não vai ter, né, o privilégio de ser atendido por um especialista como o Dr. Rodrigo, então vão ser vocês, pessoal,
que estão escutando esse episódio, que vão conduzir esses casos. E eu acho que hoje a gente cumpriu o nosso papel aqui de trazer informações de muita qualidade, muito relevantes. Eu agradeço ao Rodrigo Kuchetski, que dispôs de seu tempo. Ele vai ser papai em breve, então eu parabenizo ele aqui publicamente. Desejo muita saúde ao primeiro filho dele, junto com a Ju. E abro espaço aqui, Rodrigo, para suas considerações finais, se porventura a gente não tiver abordado algum tema que você ache interessante. Obrigado demais. O prazer é meu aqui, Guto. A gente sempre tem uma nostalgia grande de fazer lives com os colegas de residência e tempo de residência. Então, assim, obrigado. Eu que te agradeço a oportunidade e estou à disposição aí, se alguém tiver alguma dúvida. Acho que você consegue, disponibilizar alguma informação aí, nossa, se o pessoal tiver alguma dúvida direcionada. Mas eu acho que esse podcast, para te falar a verdade, é uma informação muito relevante, porque, como você falou, nem sempre é tão óbvio e às vezes a experiência que a gente vai adquirindo com o tempo facilita uma informação que simples, gera uma dúvida e você consegue mais fácil. Então, a informação final é que, como o professor de clínica médica de todos vocês falava, a clínica é soberana na investigação da síncope. Você precisa conversar com o paciente, precisa ter o exame físico legal, completinho, posição ortostática, massagem sem carotídeo. Tudo isso faz parte de uma anamnese, de uma avaliação do paciente com síncope. E os exames complementares, eles são literalmente complementares. Essa é a grande informação. Eles se baseiam demais na sua suspeita, na sua anamnese e exame físico. A gente discutiu alguns deles aí. Então, eu desejo boa sorte a todos aí nos pontões Brasil afora e fico à disposição aí. Muito obrigado, Rodrigo, que esse tenha sido o primeiro episódio de muitos que a gente gravou. Bom, pessoal, eu me despeço. Obrigado a você que ficou até o final. Reforço mais uma vez aí o pedido de deixar o seu like, o seu joinha, apertar na estrelinha para o algoritmo entender que o nosso conteúdo é relevante e levar para mais pessoas que precisam desse conteúdo e ajudar os nossos pacientes aí Brasil afora. Uma boa noite a todos, até a próxima e tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.